Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, nos instrui como uma universidade de almas e nos ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. O tema de hoje é bastante simples. A vida é o espelho da alma. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Conforme Viana de Carvalho, ele é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. De modo que não ficou nada de fora, ou ficou alguma coisa. Ele está no ar, ele está no espaço, ele é uma lei da natureza, segundo Kardec. Ele existe desde a criação, conforme está no Livro dos Espíritos. E eu gostaria de pedir a vocês, inicialmente, não acredite em nada do que eu disser, mas eu vou citar obras, os autores, depois vocês vão lá e confira se eu estou blefando ou se isso tem sentido. Por exemplo, vai lá na lição Cáritas, deixa aí, lição Cáritas, e eu vou perguntar primeiro para vocês: a virtude é um ser, uma entidade, ou é algo virtual que você não vê, que você não pode tocar, e etc. O que vocês pensam a respeito? Uma virtude é um departamento em nossa consciência, apenas um potencial, ou pode ser um espírito que você fala com ele, pede conselhos, e etc. É um ser, porque no Evangelho segundo o Espiritismo narra que a fé é mãe de todas as virtudes. Eu nunca vi mãe que não concebe algo palpável, uma personificação, algo com quem você possa dialogar. E quando você testifica esta realidade no capítulo 19 da obra citada, e logo de imediato você fica imaginando o que é a fé. E lá está, é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Mas por que muitos falam que não sabem o que veio fazer? Se ela nasce comigo, é a consciência que eu tenho da minha destinação futura. E se vocês seguirem o fio da trama, na obra A Gênese, vocês podem ir lá e consultar no segundo capítulo, no item 27. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele e o Espírito seria Deus. De modo que, traçando um paralelo como Kahneman, pela psicografia de Camille Flammarion, conforme a lição citada, se Deus sabe antes de pensarmos o que vamos pensar, o Espírito sabe antes de uma célula se mover por que ela vai se mover. Porque foi ele que a ordenou. E nós, quem somos afinal? Se eu não sei nem como funciona uma célula do meu corpo, vocês sabem? A mais simples, a célula de nosso sangue, uma delas, a hemácia, tem 280 milhões de moléculas, cada uma com mais de uma função, com mais ou menos 280 milhões de átomos dentro de cada uma. E um átomo é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz ou o instrutor Buber na obra Libertação.
E Kardec, no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131, nos ensina a criar átomos e com eles transformá-los em alimentos ou em medicamentos, ou na Gênese, arrebanhar uma porção de fluidos, condensá-los em nosso perispírito, gravar neles as nossas virtudes, construir moléculas saudáveis e curar o corpo físico. E ainda no perispírito tem uma fonte permanente de energias. E voltando lá em Cáritas, ela afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. E nós sabemos que a caridade é a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação. Porque ultimamente a gente vê no movimento espírita, como já dizia o nosso saudoso Alamar Regis, os espíritas se odiando fraternalmente. Vocês já viram isso? O nosso movimento tem isso. Mas na questão 882 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec interroga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Benevolência com todos. Não disse só com espíritas. Disse com todos os seres humanos, pré-humanos, animais, todos. Porque a palavra todos não deixa nada de fora, já que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um desses átomos, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos. De modo que, se vocês forem lá no item 23 do capítulo 27, vocês vão testificar que a oração é a primeira filha da fé. Você sabia que a oração é um ser com o qual você pode dialogar? Ou é um balbuciar de palavras sem sentidos? Porque para Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E para o espírito Emmanuel, a oração nasce na feição de simples desejos e viaja do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. Quando chega na mente, transforma-se em pensamentos. Vocês sabiam que o pensamento é filho da oração? Eu não sabia. Esse é o pensamento que nós criamos. E eu posso também receber de forma intuitiva pensamentos da minha essência consciencial, do espírito, do qual sou uma diminuta fração, conforme Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala que nós não passamos de uma diminuta fração desse espírito. Para Joana de Ângeles, somos apenas um ponto de autoconsciência pura, conforme está no livro Ser Consciente. E o espírito, conforme a obra Em Busca da Saúde, ele tem quase a idade do universo. E conforme se testifica na obra O Ser Consciente, ele sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Por que nós não fazemos? Porque não nos conhecemos. O conhece-te a ti mesmo faz um diferencial para vocês? Então vamos pensar um pouquinho. A vida é o espelho da alma. Para Paulo de Tarso, na 3ª carta aos Romanos, no 2º capítulo, no 1º versículo, indesculpável homem que se arvora em juiz, porque em julgando o outro condena a si mesmo, ou cria os próprios mecanismos para, quando chegar a sua vez, passar pela sua própria condenação.
porque o único tribunal que vai nos julgar é o da nossa consciência. E o único juiz que vai proferir a sentença somos nós. Não tem um tribunal em algum lugar. Não tem juízes. Somos nós. Por isso, vejo a obra, vejo Deus. No mínimo, eu estou vivendo em vocês, porque fazemos partes uns dos outros. Isso não foi só Paulo de Tarso dizer que somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Isso está em Kardec, na Revista Espírita. E se quiserem consultar, a Jane pode até pegar o primeiro livro, abrir na página 39, Jane, depois você lê o que Kardec coloca. Para ele, a alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo. Mas nós estamos dentro de seres que estão dentro do Cristo, e esses seres encarregados de fazer a Terra progredir. Você está dentro de quem? Joana de Ângeles? Você é um átomo? Uma partícula? Eu fico imaginando, estou dentro de quem? Com quem vocês se afinizam? Qual o espírito que mais você afiniza? Pergunte a ele se você é uma partícula da consciência dele. Porque para Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes é a junção de 10.000 espíritos. E todos eles vão reencarnar agora para acelerar o processo de regeneração. Precisamos entender a alma do mundo como um agrupamento de espíritos, formando esta realidade. Questão 144 do Livro dos Espíritos. A soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Questão 151, na resposta em forma de interrogação. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de lidar com esse energismo que eu citei, assimila uma porção de princípios inteligentes, que nós chamamos de espíritos com E minúsculo, formando os espíritos com E maiúsculo, conforme Hernando Guimarães Andrade na obra Psicoquântico e em vários autores, a começar por Joana de Ângeles, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Camille Flammarion e etc. Para Ernesto Bozano, por exemplo, em cada encarnação nós fabricamos uma alma e após a morte nós a integramos em nossa individualidade, que é o espírito. Isso está meio maluco para vocês? Vocês exercitam a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia? Já leram o livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 que estiveram com Jesus, psicografado por Divaldo Pereira Franco? O de número 23 do capítulo, o Anjo da Misericórdia, fala mais ou menos assim: Jesus estava no alto da cruz e 3 entidades de alta hierarquia chegou para ter com ele, para confessar que fracassaram com ele. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé, a mãe de todas as virtudes. E a segunda se apresenta: tu te lembras, Senhor, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E a quarta, que Jesus convocou para levar as 3 de volta para o coração do homem: a misericórdia. Porque se vocês imaginarem, instintos são pequenas almas que governam os nossos órgãos, conforme Kardec em A Gênese e Pietro Baldi em A Grande Síntese. E o amor
não resume de forma completa a doutrina de Jesus, conforme Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, e que no início o homem não tem apenas instintos, mais avançado e transformado, o homem possui sensações, evoluiu. Mais instruído, segundo Joana de Ângeles, possui emoções. Mais purificado, o homem, sentimentos. E para André Luiz, os sentimentos é que formam os pensamentos, conforme eu falei com Emmanuel. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor que reúne e condensa todas as virtudes, todas as sublimes revelações, num foco ardente. E isso que nós chamamos desse foco é a nossa consciência. Não é apenas o acúmulo de conhecimento, de saberes, mas é o discernimento do conhecimento vivenciado, segundo Carl Gustav Jung, relembrado por Divaldo Pereira Franco em suas preleções. Então, quando falamos que a alma, ou melhor, a vida é o espelho da alma, e lembramos de Jesus, tudo o que fizermos a um dos seus irmãos mais pequeninos é a ele que estamos fazendo. Os mais pequeninos serão os pigmeus? Ou os homens de baixa estatura? Serão os pré-humanos? Os animais? Os vegetais? Os minerais? Serão os pequeninos os átomos, que já são aglomerados de forças vivas, de incontáveis elementos, conforme o próprio Google? A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, e é com ela que nós vamos fazer os átomos, se eu souber fazê-los, porque o meu espírito sabe, a minha consciência sabe, e eu estou aqui para aprender isso. E enquanto não fizer o dever de casa, sem chance de voltar para esse estágio consciencial. Então, quando nós estamos frente a uma situação bem simples, a água magnetizada, vocês já magnetizaram a água? Capítulo 14 da obra A Gênese. Isso aqui é um fluido. Aí você vai pegar os seus fluidos, seu magnetismo, enriquecê-lo com as suas virtudes para poder alterar a estrutura da água. Mas se eu não tiver essas virtudes, se for a maledicência que tiver em pauta, a fofoca, a maldade, a mentira, Kardec fala que eu gravo nesses fluidos ou nesses fluidos os meus vícios ou as minhas virtudes. Eu posso asfixiar alguém num passe ou aliviar as suas dores. Vai depender de como eu estou. E não só isso, após estender a mão, eu me vinculei à pessoa. O que eu fizer a partir dali reflete na pessoa. A maioria dos passistas não sabe disso. Querem pôr as mãos sobre os outros e esquecem que precisam saber o que estão fazendo. Porque a partir dali eles são espelhos para as entidades que estavam quando foram impostas as mãos, que talvez elas foram afastadas, porque os bons fluidos expulsam os maus fluidos e também junto pelos maus espíritos. E quando desperdiçamos alguma coisa, um alimento ou até a água, porque se eu coloquei essa água no copo, ela é responsabilidade minha. Eu não tenho o direito de deixar sequer uma gota d'água nesse copo antes de eu sair. E se vocês tivessem colocado uma garrafa d'água direcionada a mim, eu até estou pensando, se direcionaram a jarra, eu vou querer uma garrafa para levá-la comigo. Se foi isso que vocês pensaram, me avisem se foi essa a intenção, porque foi direcionada a mim, é responsabilidade minha. E é mediante essas responsabilidades, porque eu estou me vendo no espelho. Tudo que me perturba fora é o que eu não arrumei em mim.
Porque não tem como a obra de Deus estar equivocada. Porque Ele é a suprema sabedoria. Não tem nada fora do prumo, fora de mim. Agora, se eu ajustar as lentes conforme as diretrizes do Evangelho, agora eu vou ver Deus em todas as coisas. O máximo que eu posso perguntar a Ele, como fizera Paulo de Tarso depois de cair do cavalo: Senhor, o que queres que eu te faça? Ou, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Homem no Mundo, antes de começar uma tarefa, eu elevo meu pensamento a Deus e peço permissão para executá-la. Após concluída, eu volto o pensamento: e aí? Agora é a palavra minha, como me sair? Vocês costumam comer de vez em quando? Porque para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. E mesmo o corpo, para Miramês, o homem precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Porque o amor é o alimento do universo, conforme está em nosso lar de André Luiz. E para Joana de Ângeles, ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e mantém. Você pode ficar sem tudo, conforme vários autores, menos sem amor, e você adoece. Agora, tudo que existe é feito de amor. Vocês gostam de cozinhar? Faz com amor o que fazem? E se alguém reclamar do tempero? Porque quem não tem o paladar educado, porque também é Kardec. Eu estou mais focando em Kardec porque a casa leva o seu nome, eu preciso fazer isso. Ele falou que o sabor depende da educação do paladar. Eu vou perceber o amor em todas as coisas se eu tiver o paladar educado. Porque eu junto um átomo de cloro e um de sódio, faço o cloreto de sódio, que é o sal. Se eu sei se está salgado, eu dissocio os dois. Como fazer isso? É mastigar até perder o sabor. Moleza. Mastiga 30 vezes, 40, assim, até perder o sabor. Aí não vai ter mais sal para reclamar. Não vai estar amargo. A água, 2 átomos de hidrogênio simples e um de oxigênio. Se eu colocar um a mais de oxigênio, vira um ácido corrosivo. Só não é mais potente do que a reclamação, que é um ácido corrosivo, segundo Emmanuel, que emperra todas as engrenagens psicobiofísicas. Por isso, a partir de hoje, olhem a vida. Quando chegar um tomate na casa de vocês, lembre que a doutrina é ciência. E os físicos quânticos estão lutando. Estão longe, mas muito longe do espírito com E minúsculo, lá da origem, conforme está na questão 540, que é o maior tratado de física quântica, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho. Eles estão lá no quantum de energia. O quantum de energia já é uma infinidade de seres, porque esse quantum de energia é o mesmo elemento que constrói com ele os infracorpúsculos, só que eles nasceram da bioenergia, que nasceram da matéria mental, que nasceram do fluido universal, que veio do éter cósmico, que veio do amor substância, que é a união de vários espíritozinhos lá no início. Por isso, quando você pensa, você está criando seres maiores, usando os seres menores, que nós chamamos a matéria-prima do cosmos. Isso está em André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Os mesmos átomos que os engenheiros siderais usam para a confecção do macro é o mesmo que usamos para a confecção dos nossos pensamentos, para a confecção dos átomos por aqui. Por isso, quando olhares para os átomos, eles vão falar: você é um Deus em relação a nós. Mas em relação aos deuses que constroem o universo, você não passa de um átomo e vai fazer parte destas obras. Por isso que nós estamos dentro de outros seres
encarregados de fazer a Terra progredir. E Kardec disse mais de uma vez: fazemos parte daqueles, somos partes constitutivas. Porque se a alma é um ponto de autoconsciência pura, você já viu uma semente nascer sem antes morrer? E para Kardec, na Gênese, a Gênese orgânica, a semente pode usar tudo que ela tem, do âmago à periferia. Sozinha ela não constrói a menor folha de um vegetal. Ela precisa interagir com a terra. Agora, tem como ela incorporar a terra sem a presença da água para diluir a terra? Não tem. A água consegue o equilíbrio sem a presença do ar? Pega uma bomba a vácuo naquela jarra que está por meio d'água, tira o ar, ela vai ferver em temperatura ambiente, vai desequilibrar-se. E o ar existe em equilíbrio sem a presença da luz? E o reino vegetal só transforma a luz em alguma coisa. Agora, por que reclamamos da luz? Que todos nós, segundo Bezerra de Menezes, viemos da luz. Somos uma porção de luz. Senão Jesus não tinha dito: brilhe vossa luz. Então, o menor fascículo de luz que existe é o Espírito, simples e sem a ciência dessa jornada. Só que ele precisa unir-se em dois ou mais, como Jesus falou. Onde houver dois ou mais, ele não disse humanos, eu estarei. Vamos imaginar um pouquinho. Junta dois átomos de oxigênio, de tal coisa, você compõe uma realidade. Ou o inverso, dois hidrogênio, um oxigênio. E o oxigênio é feito de quê? Vocês faltaram as aulas de química na escola ou não gostavam? Eu nem na escola nessa vida passei. Eu lembro das minhas memórias. Porque até onde me consta, o hidrogênio tem 3 famílias: o simples, o pesado e o radioativo. O simples só tem um próton e um elétron. O pesado, um nêutron, um próton e um elétron. Então o oxigênio é 8 hidrogênios simples fazendo um elemento único. Vocês sabiam disso? Claro que sabiam. Isso está nas aulas de 4ª série, ou de 5ª a 8ª. Vocês têm quase a idade do universo, a Joana de Ângeles. Veja, 4 hidrogênios simples tem 8 elementos. O segundo elemento do sistema periódico tem 6. Você libera 2 elétrons para que eles brinquem de viver, trabalhe aqui para gerar eletricidade para nós. Rebaixa 2 prótons para neutro, forma o hélio, o segundo elemento. 4 espíritozinhos, chamados átomos, compondo uma realidade seguinte. Vocês sabem disso. É assim que compõem as consciências. A soma de muitos seres menores. Já olharam para uma célula? Quantas organelas? E cada uma é um ser individual. Quantas moléculas compondo essas realidades? Quantos átomos? E de onde veio esse energismo, no nosso caso? Do nosso pensar, do nosso sentir, do falar, do interagir. Alguém consegue expressar o mais discreto pensamento sem interagir com todas as suas vivências, com todos os seres em todos os mundos, conforme Kardec em Obras Póstumas? Então, quando nós pensamos, nós estamos interagindo com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E o menor pensamento interfere no todo, para melhor ou o contrário. Agora imagine a fofoca que, segundo Chico Xavier, mata. Que para Ramatiz é a pior magia negra que existe.
E ainda quero fazer um despacho na encruzilhada, achando que lá que é magia negra. Magia negra é o que eu estou falando. Porque a cada segundo, quantas células nascem e morrem? Segundo os mais modestos, 100 milhões por segundo. Os mais entendidos, como Deepak Chopra, 600 milhões num segundo. Só que se eu estiver falando da vida alheia, morre no mesmo segundo bilhões. Aí eu adoeço, porque falta vida na minha vida. E doença é isso, está desmanchando um tecido por falta de células. Estão morrendo minhas células por falta de moléculas. Estão adoecendo minhas moléculas por falta de átomos. E eu posso criá-los, se eu quiser, se eu souber e se eu agir. Por isso, uma receitinha simples para vocês ganhar dinheiro a partir de hoje. Visem o aproveitamento total de tudo que chegar até vocês. O não desperdício de coisa alguma. E faça o máximo com o mínimo. Porque quantidade de alimentos não garante nutrição. O que garante a nutrição é o estado de paz, de consciência que eu estou na hora da refeição. Do contrário, eu expulso os nutrientes, conforme Bezerra de Menezes, antes de ele aproximar da minha boca, no meu campo vibracional. Pelo azedume, pela reclamação e principalmente para aqueles que gostam de encher o prato e jogar a metade fora. No próximo prato, ele vai jogar tudo fora, já que ele vai jogar, vamos dar no pé e não vamos para o prato dele. Olha, tem evidência? Clarividência? Faça o teste. O Dr. Newton, lá em Embu das Artes, ele fez alguns experimentos científicos com a câmera Kirlian, fotografando a água, fotografando as auras dos humanos. E ele percebe a água antes de magnetizar e após. Isso vocês já viram com um professor, com o cientista Masaru Emoto. Uma água poluída, crianças declarando amor para a água poluída e ela transformando-se em belíssimos cristais com formato de mandalas, só com declarações de amor ou orações, ou uma frase no vaso ou no copo d'água, alterando. E o nosso corpo é feito de quê mesmo? Para André Luiz é 100% água, está lá em nosso lar. Eu não vou discutir com o André Luiz. No mínimo veio da, porque é um processo evolutivo, segundo o Espírito Caena: luz, o sol, ar, água, terra. Aí nós começamos a trajetória como vegetais, né, minerais, até vegetais, animais, pré-humanos. E sabiam, antes de partir, o Divaldo entregou o ouro, um espírito pré-humano, que nós chamamos de duende, de gnomos, etc., de orixás, jamais chegará ao reino humano só. É uma porção deles que se une para formar um. Eu já sabia disso, mas eu fiquei de alma lavada quando ouvi falar disso. Por isso, pense nisso e não esqueça, tudo que condenamos fora, nós gravamos dentro, e a lei nos convidará a passar pelas mesmas situações com os agravantes quando chegar a nossa vez. Então, se não puder ajudar, como fala Emmanuel, não atrapalhe. Cada um está com seu quanto de consciência, com seu quanto de inteligência, e a pauta é benevolência com todos. O bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz. E o que é fazer o bem para todos? Promover os elementos, tirá-los da dependência. Mostrar para quem está recebendo um passe, por exemplo, que ele tem uma fonte inesgotável e inestancável de energias, conforme está em Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade, com André Luiz.
e lembrar com Jesus: sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. E o que está dentro de nós é o Evangelho, que segundo Joana de Ângeles é força, vitalidade e vida. E para Emmanuel não está aqui nem acolá, mas sim no nosso próprio espírito, nos mais íntimos repolhos de nossa consciência e de nosso coração. É a soma das nossas virtudes. E agora percebe a caridade? Benevolência é uma entidade. A segunda não é indulgência? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas alheias. E a indulgência é composta de 3 seres: um que atrai, um que acalma e outro que reergue. Pode ir lá no Evangelho e consultar que vocês vão ver. E o perdão? No mínimo, você leva a pessoa a conscientizar-se, a arrepender e desejar mudar a direção. E quem cede o espaço e os estímulos é o que nós chamamos de misericórdia. E quem vai trazer as diretrizes e ao mesmo tempo a matéria-prima é a doce presença do amor, que para Joana de Ângeles é o que chamamos de esperança. Por isso, fé, esperança, caridade, misericórdia. Se a vida é o espelho da alma e a alma em si só vê o que ela é no espelho que observa, não tem como ser diferente. Se eu vejo a virtude no outro, é porque ela existe em mim, é uma ressonância. Se eu vejo o defeito, eu estou me projetando no outro, e na maioria das vezes ele não tem o defeito que eu estou vendo nele. O defeito está em mim. Consertando dentro que está em desalinho, segundo Chico Xavier, fora ficará perfeito. Porque Deus, como eu disse, é a suprema sabedoria, é a inegável presença, está em tudo, e a insuperável onipotência. Abraços, luz e paz, e muito amor a todos vocês. O meu brilhinho falante, que é uma fração da minha consciência, porque se eu não falasse das nossas redes sociais, ela me demitiria depois. E esse ser nasceu com paralisia cerebral e refez praticamente o corpo inteiro com tudo isso que eu passei para vocês. Ela colocou isso na prática. Chama-se Pamela Ulho. Ela falou para lembrar que nós temos agora o podcast. Antes era Google Podcast, iPhone, etc. Agora ele foi descontinuado. É o YouTube Music. Mudou para lá. Quem estava num é só migrar. E temos o Spotify, temos o Telegram, o Instagram, o Facebook e o nosso canal no YouTube. Visite-nos, ajude-nos a divulgar para que a mensagem chegue para mais alguém. Estamos com estudos no domingo, por exemplo, estudando isso que eu falei para vocês com Pietro Baldi, para mostrar que eles pensam que é só alguns espíritas que falam isso. Pietro Baldi é um espiritualista e fala as mesmas coisas e até com mais profundidade, mostrando que a batatinha que você come agora vai ser parte da sua consciência daqui a pouco. Então veja lá o que vai fazer com a batatinha. Veja. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito é o gerente desse negócio. Se vai evoluir até se confundir, conforme está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai transformar-se para o futuro. Primeiro ele obedece, depois comanda, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. O perispírito também vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. O que é essa completa purificação? A natureza dos espíritos puros vai chegar, porque ele é a alma evoluindo segundo Kardec. Tudo cresce, tudo evolui. Vamos passar por todas as lições do universo
e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Questão 560 do Livro dos Espíritos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão.